Audiência pública, né, que será realizada hoje, 18/4/2023. Eu convido o segundo vice-presidente para ocupar a mesa, Luiz de Paula, e convido também a vereadora Cidinha para ocupar a mesa de secretário, uma vez que ele sofreu o acidente e não vai poder estar presente. Eu gostaria primeiro de ler a justificativa dos vereadores que não vão poder estar presentes, que o vereador Marcos Antônio Vitorino, né, que manda, com os meus cumprimentos, justifico minha ausência na audiência pública no dia 18 de abril de 2023, por motivo de compromissos anteriormente agendados. O Pedro Sérgio Delfante também encaminha para essa casa, com os meus cordiais cumprimentos, tenho a responsabilidade perante o Senhor e demais nobres pares desta Casa Legislativa e a população, de comunicar-lhes que, em virtude de acidente ocorrido na noite de segunda-feira, 17 de abril, a qual fui vítima, estarei impossibilitado de participar presencialmente da audiência pública nesta noite de terça-feira, nesta Câmara Municipal. Desejo aos participantes uma profícua reunião e saliento que, graças a Deus, estou me recuperando bem, seguindo o tratamento, recomendações médicas. Agradeço a atenção e o carinho de todos. Também mandou a justificativa, foi o vereador Vinícius, que estava já em compromissos agendados, e ele, segundo ele, ainda está na estrada e talvez não conseguirá chegar a tempo de ainda participar na reunião. Essas são as justificativas. E, continuando, eu declaro, né, aberta essa audiência pública para análise do debate do projeto de lei número 5391, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre um novo plano de cargos e carreiras e remuneração do magistério público municipal. Suporte pedagógico à docência e de suporte aos profissionais do magistério de São Sebastião do Paraíso, que institui novas tabelas de vencimentos, cargos em anexo da outras providências. Nobres vereadores, excelentíssimas autoridades, respeitoso público aqui presente, pessoas que nos acompanham de casa através das redes sociais. Boa noite a todos. A título de esclarecimento, a audiência pública é uma reunião pública informal, com o objetivo de tratar de assunto de interesse público relevante em que todas da comunidade são convidados a comparecer, dar suas opiniões e ouvir as respostas de pessoas públicas empenhadas em analisar a questão em geral. A audiência pública é realizada por uma comissão técnica e a pedido de representantes políticos ou entidade interessada. Para compor nossa mesa de trabalho, convidamos o excelentíssimo senhor prefeito Marcelo de Moraes e a doutora Daiane de Jesus Oliveira Andrade, representante do sindicato. Prefeito, se usar a palavra, vocês preferiram usar a tribuna, fique à vontade. Pode sentar aqui na frente, Daiane. Se também tiver um interesse depois de falar da tribuna, fique à vontade, tá? Procedemos da seguinte maneira na condução dos trabalhos. Inicialmente, concederemos a palavra aos representantes da Prefeitura para explanar sobre o projeto mencionado. Aqui diz, por tempo regimental, de 5 minutos, mas será com o tempo necessário, por se tratar dos servidores, de interesse dos servidores e também do tempo que for necessário para o Poder Executivo explanar suas
né, suas considerações. Concluídas as explanações, deixaremos a palavra em aberto aos senhores vereadores e àqueles que queiram se pronunciar, mas terão 3 minutos para isso. A audiência está sendo gravada, transmitida ao vivo pelo site www.câmara.ssparaíso.mg.gov.br. A gravação da audiência será documentada em ata e inserida no site da Câmara. Estamos prevendo o encerramento dessa audiência para as 20h30. Projeto de lei de autoria do Executivo Municipal dispõe sobre o novo plano de carreira e remuneração do Magistério Público Municipal, do suporte pedagógico, à docência e de suporte aos profissionais do Magistério de São Sebastião do Paraíso, institui novas tabelas de vencimentos, cargos e anexos da outras providências. A presente proposta visa a valorização profissional dos servidores municipais da educação, mediante a consideração do tempo de serviço profissional e do seu desempenho, da qualificação e do conhecimento, bem como a garantia dos seus direitos, em conformidade com os princípios e diretrizes do magistério. O presente projeto de lei é resultado de muitas leituras e estudos, diversas reuniões para discussão acerca de alterações necessárias em observância com a legislação municipal vigente, construindo coletividade por profissionais diretamente ligados ao processo educacional do município, eleitos para esse fim. Comissão coordenadora para adequação do plano de carreira e remuneração dos profissionais da educação do município de São Sebastião do Paraíso. Ademais, define terminologias e abrangências dos cargos públicos da educação municipal. As propostas de alteração nele contidas compreendem todos os níveis, etapas e consideram todas as limitações e potencialidades para a oferta de educação pública municipal de qualidade. Trata-se, pois, da concretização de um anseio da categoria, trabalho amplamente discutido, realizado durante mais de 2 anos por meio de ações democráticas que objetivam a organização da vida funcional dos profissionais do magistério público, da educação básica do município e a qualidade da educação municipal. A palavra está concedida ao representante da Prefeitura, senhor Prefeito Marcelo. Sim, pode usar, fique à vontade. Lembrando os velhos tempos. Senhor presidente, boa noite. Mesmo diante das justificativas, seria interessante que todos os vereadores estivessem presentes, né? Porque é importante o debate, principalmente de quem discorda, às vezes, de algum ponto, né? E eu acho que até em respeito à classe, né, dos professores, que a gente sabe que todos, né, têm um discurso de valorizar a classe dos professores, mas na hora da prática muitos correm, né? Não significa que é a prática aqui nesse momento, porque os vereadores justificaram, mas é um momento de tentar a todo momento estar presente, né? Principalmente nessa audiência que é muito importante, principalmente para mim como professor. E falo isso porque quando a minha passagem aqui de vereador, eu tentei participar de todas as audiências, todas, né? E participei de todas. Mas vamos lá. Primeiro, eu queria deixar claro aqui, senhor presidente, vereador Luiz de Paula e vereadora Cidinha, que o contexto do que nós estamos tratando a respeito aqui hoje foi uma discussão, um debate feito por uma comissão, inclusive nomeada com um membro do Legislativo,
com a participação da vereadora Cidinha de todas as reuniões que foi tratado dos temas em relação à legislação, à lei do plano de carreira dos servidores. Eu acho que todos que estão aqui presentes, que estão inseridos em escolas, sabem o quanto nós estamos tentando investir na educação. Posso dizer que nos últimos 30 anos que eu fui verificar nas histórias, né, do município, nós vimos que em forma de financeiro nós não vimos um investimento tão pesado nas escolas como nós temos feito e também nos profissionais de educação. Nesse cenário, senhor presidente, eu queria passar a minha chance de palavra, né, à comissão que tratou do processo, no caso que teve o Lucas como coordenador e secretário de Educação, que está presente, e todos da comissão, que eu vou pedir para levantar a mão, que participou dos debates em algum momento, para que vocês possam ter ciência. Quem que participou, gente? Levanta a mão para nós. São os profissionais de educação que participaram. Teve alguns que faltaram hoje, que justificaram que não poderiam estar presentes, né? E aí, quando chegou em alguns pontos que eram polêmicos, eles deixaram para tratar esses pontos diretamente comigo, mas na proposta final, que haveria cortes ou não, na questão do que foi projetado de gasto, que foi um impacto financeiro, a gestão não cortou nenhum dos pontos que foi levantado pela comissão. E a comissão tentou dar ganho real para todas as categorias, todas. E a gente tentou avançar dentro daquela lógica desde o início que nós estamos tentando fazer, de entregar um mandato melhor do que nós pegamos, seja para situação ou posição. Eu vou entregar uma prefeitura para o próximo gestor muito melhor do que eu peguei e o quanto nós sofremos para chegar no ponto que nós estamos hoje. Mas a pessoa vai ter a chance de fazer um bom mandato, principalmente porque nós vamos entregar uma prefeitura bem mais sanado realmente essa questão financeira. E aí, quando eu falo para o Lucas, vamos tentar ser coerentes na nossa linha de raciocínio como gestão, mas da gente tentar avançar em todas as categorias e de dar ganho real para todas as categorias, e pode ser que em algum dos pontos, às vezes ficou um ponto para trás ou outra situação para trás, que esse é o momento da gente colocar, né? E peço aqui a todos que estão participando, inclusive que às vezes não fez parte da comissão, que possa colocar nesse momento de audiência, onde os vereadores têm a condição de propor alguma mudança no plano de carreira dos servidores. Nós recebemos o parecer jurídico assinado pela doutora Daiane em relação a alguns pontos, debatemos eles em reunião, tanto eu quanto o Lucas, né, para a gente poder verificar essas questões. Porém, diante do que nós temos hoje para ser debatido em termos de plano, é aquilo que o município tem condição real de atender. É claro que é a mesma discussão que nós temos com o piso nacional da enfermagem, que hoje todos acompanharam um longo debate em relação, durante o dia todo, a gente estava assistindo a audiência pública no Congresso e acompanhando sobre o novo projeto de lei que vai ser debatido, né, em relação ao plano de cargo da enfermagem. O município recebeu a condição de fazer o aporte financeiro para a enfermagem. Nós não vamos demorar um minuto sequer de fazer os aportes financeiros para as enfermeiras, as técnicas e também as auxiliares, porque nós entendemos que foram profissionais que sofreram muito na pandemia e acho justo que eles realmente tenham essa condição de ter o piso nacional, desde que a gente também tenha condição de pagar, porque o impacto financeiro que isso gera para o município no âmbito de pagamento ano, nós estamos falando de 3.200.000 reais por ano. É uma conta simples, de onde eu vou tirar o recurso para poder pagar, né?
Então, quero deixar aqui, senhor presidente, reconhecido o trabalho da comissão. Acho mais válido a comissão tratar dos pontos com aqueles que tenham as suas dúvidas, aqueles que queiram levantar algum posicionamento, e acho até para ter uma dinâmica melhor na audiência, eu acho que o sindicato vai se posicionar aqui na tribuna também, mas que a gente, depois do posicionamento do sindicato, que os servidores que estão presentes também possam posicionar, e aí a comissão vir tirando as dúvidas em relação ao que vir sendo perguntado, e também pelos vereadores em relação ao plano de carga e carreira. Mas entendam que nesse momento foi aquilo que nós tentamos avançar para que todos pudessem haver ganho real. E é um avanço, porque nós estamos terminando agora com essa audiência pública para aprovar o plano de carga e carreira, colocá-lo em prática, e depois disso já avançar para o plano de carga e carreira da guarda, e fazer o avanço também no plano de carga e carreira dos servidores do geral, né, que a gente chama do geral, que é de todas as áreas da prefeitura, para que a gente possa tirar da gaveta aquilo que ficou por anos e anos e anos e anos, e os gestores anteriores enganando as pessoas que iriam tratar do plano de carga e carreira do magistério e nunca tratavam do plano de carga e carreira do magistério. Então, senhor presidente, da minha fala em si é essa, né, do esforço da gestão de tentar fazer o certo, tentar fazer o correto dentro daquilo que é realmente o possível, e também fazer com que as pessoas entendam o momento para que a gente possa tirar alguns benefícios também do papel e colocar em prática. Tá certo, senhor presidente? É isso. Sim. A palavra está concedida. Daiane, você tem desejo de falar? Primeiro fala ele, depois pode ser você, a não ser que você queira, a seu pedido, inverter, será acatado. Boa noite a todos. Cumprimentar aqui o Rildo, a Lucinha do sindicato, os servidores, ao prefeito, os vereadores, os funcionários. Hoje é um dia importante, mas para mim é um dia também muito triste. Não é nenhuma novidade que a pessoa que deveria estar aqui hoje, ocupando essa tribuna e falando em defesa dos direitos dos servidores, é a Regina Nunes. Então, hoje eu estou me sentindo que eu estou usurpando o lugar de uma pessoa que não está, infelizmente, entre nós. Mas sei que, de algum lugar, com toda a garra que ela tinha, com todo o profissionalismo, com todo o conhecimento técnico e humano, ela, de alguma forma, estará nos auxiliando aqui nessa jornada. O sindicato protocolou um parecer jurídico e abordamos alguns pontos em alguns artigos que tratam, ao meu ver, ao ver do sindicato, de direitos que, além de poder ser melhorados, também estão sendo retirados. Eu até peço a compreensão de todos, eu não vou ler o parecer na íntegra, mas eu não tenho jeito de não falar, pelo menos, os pontos principais. A gente tem aqui, já iniciando no artigo 40, né, o primeiro ponto, que diz respeito ao curso de aperfeiçoamento exigido hoje pelo plano de 40 horas para que os professores, os profissionais consigam fazer a progressão. Então, hoje, além de existir essa exigência, com esse projeto, aumentaria para 120 horas. A gente tem pessoas aqui que não estão ligadas direto à educação, mas todo mundo teve professor
e sabe e viu o professor saindo e entrando com aquela pastinha debaixo do braço. Então, a gente sabe que o serviço, o trabalho de quem trabalha na área de educação, ela não se encerra no momento que ela fecha a porta da sala de aula e vai para casa. Então, a gente pede a colaboração dos vereadores, do prefeito, para que não aumente essa exigência. Isso vai dificultar na progressão, até porque é um adicional mínimo que você só tem depois que você completa 3 anos. Então, hoje a gente tem outras formas de avaliar, que é o percurso do tempo, a avaliação de desempenho. Agora, aumentar essa exigência do curso de aperfeiçoamento, numa situação atual, eu acho que isso vai dificultar a progressão do servidor e a promoção também. Então, é o primeiro item que a gente aborda e pede que seja analisado com carinho. Talvez não seja necessário esse aumento na carga horária do curso. No artigo 43, eu vou passar até breve sobre esse assunto, mas ele fala sobre a promoção e a progressão para alguns cargos. E ele deixa de fora o cargo, o agente político, que é o secretário de Educação. Então, está tudo escrito no parecer, está fundamentado, mas a gente pede que seja acrescido e que essa progressão alcance também quem está no uso no caso, o nosso querido Lucas, no cargo de secretário de Educação. Eu acho que é muito pertinente, é tão importante quanto, e de forma alguma a gente pode correr o risco de deixar de fora. Então, a gente precisa pensar em todos. A gente tem uma situação também, que é o item 4, ele fala sobre a previsão de progressão e promoção aos servidores licenciados em órgão estadual de educação. Graças à Constituição Federal, o professor ele pode ter cargo, pode acumular, estado, município. Em alguma situação, inclusive, há um convênio entre prefeitura e estado, e no momento que o diretor, que o servidor, ele licencia para ocupar o cargo de diretor no estado, ele ficaria fora desses benefícios aqui. Então, não é justo que o profissional que continua na área de educação, embora através de convênio lotado no estado, exercendo o cargo de diretor, que ele fique fora do benefício de progressão e promoção. Então, a gente pede aí no item 4, que esses servidores que, por força de Constituição, acumulam e precisam se licenciar para estar diretor no estado, também não fique de fora e não seja prejudicado. O item 5, ele fala, é uma outra exigência também que aumenta, que seria a porcentagem de 10% para 20% da divergência substancial entre a avaliação da chefia e do servidor público. Como que acontece hoje? O servidor ele vai ter a sua avaliação de desempenho feito pela chefia, e para ele poder recorrer daquela avaliação, hoje pede que haja uma divergência de 10%. Com esse projeto de lei também isso aumenta 20%. Então, a gente pede que seja revisto, até porque, no geral, no da Guarda Municipal, o que é praticado hoje e na lei atual é 10%. Então, se a sua chefia te avalia com uma nota de 6%, o que vai prejudicar o servidor, tanto na progressão como na promoção, o que acontece? Com essa divergência de 10%, ele já pode recorrer daquela nota. Agora, aumentando para 20%, é uma forma de cessear a defesa do servidor. Porque no momento que a chefia vai e fala assim, olha, Maria, você está aqui e na minha nota você tirou nota 6. Se o servidor, no preenchimento da avaliação de desempenho dele, ele colocar uma nota menor que 8, ele não pode recorrer à comissão
para fazer um recurso e reavaliar a situação dele. Então, esse distanciamento, né, que dobrou essa exigência, isso vai trazer prejuízo ao servidor. Isso é fato. Então, quanto mais próximo tiver essa divergência, menos prejuízo o servidor terá, caso necessite fazer um recurso da sua nota, da sua avaliação de desempenho. E são situações que não têm impacto financeiro. São situações que têm impacto, de certa forma, se o servidor for prejudicado. Se ele não conseguir a progressão e a promoção, por conta de uma avaliação de desempenho que quem poderia avaliar seria o quê? Uma comissão, um terceiro olhar para a situação do servidor. Então, no momento que você aumenta esse percentual de divergência, você está impedindo, de certa forma, que o servidor tenha a sua situação revista. Então, a gente pede que seja mantido o que é praticado hoje. Então, caso o servidor tire a nota 6 e a chefia, né, passe para ele e ele faça a sua autoavaliação com a nota 7, ele, uma vez prejudicado, porque a gente sabe que a nota abaixo de 7 já prejudica, ele tenha a oportunidade de se defender e de recorrer à comissão que vai avaliar a situação dele e os critérios daquela nota. A gente tem no item 7, pessoal, eu estou passando assim por cima, não estou lendo na íntegra, uma questão também que a gente está voltando. O artigo, Daiane, só qual é o artigo? O item 7 de qual artigo? É o artigo 77, que diz respeito à gratificação de direção escolar. Como que funciona hoje? O valor da gratificação ele é calculado no nível inicial do coordenador pedagógico. No momento que a gente vai regredir nesse projeto de lei e vai levar essa atualização, esse índice em cima do salário do servidor, do vencimento base, a gente sabe que vai ter prejuízo. Hoje eu acredito que vai ter no máximo 2 ou 3 coordenadores que exercem o cargo de direção. A maioria é composta por professores. Então, o professor do nível 2, do nível 3, do nível 4, recebendo essa gratificação em cima do seu salário base, ele vai estar regredindo na forma da lei, porque a gente sabe que o vencimento inicial do coordenador é acima, inclusive, se eu não me engano, do nível 5 de professor. Então, essa modificação da lei atual, ela vai trazer um prejuízo direto financeiro. Um impacto onde a gente sabe que a maioria dos cargos hoje é composto por professores. Faltou até um equívoco aí no nosso parecer, que a gente pede que seja feito inicialmente do cargo de coordenador. Eu acho que cabe, inclusive, uma pontuação, porque se o coordenador, nesse caso, estiver no nível mais alto, também não seria justo fazer regredir o salário dele. Então, a gente pede que tenha, né, uma análise melhor por parte do prefeito, dos vereadores, porque a ideia, principalmente nesse momento, é agregar e não diminuir direitos. No item 8, Cidinha, que é o artigo 124, ele fala o seguinte, é muito bem-vindo, inclusive, a gente está falando aqui do difícil acesso, é muito mais do que merecido aos profissionais que fazem a diferença de substituição. Então, agregar esse adicional de difícil acesso é muito interessante, é merecido, mas o pedido aqui do sindicato é que o auxílio alimentação, ele também seja agregado a esse valor que é diferença de substituição. Porque a gente sabe que, embora a legislação não traga uma definição correta, e a gente saiba também que o servidor ele é prejudicado nessa diferença de substituição, pelo menos que o auxílio alimentação venha reparar um pouquinho desse prejuízo. Porque essa diferença de substituição, ele está dobrando a carga horária dele. Então, o servidor ele não tem direito nessa diferença de INSS. Isso não é incorporado na aposentadoria.
Isso nada mais é do que uma hora extra que devia ser pago com pelo menos 50%. Então, além do difícil acesso, que ele também tenha direito ao auxílio alimentação, assim como ocorre em analogia aos cargos efetivos. Isso iria reparar de forma mínima, mas ainda iria contribuir com todo o prejuízo que o servidor tem, porque ele vai lá, ele dobra a carga horária dele, ele não tem esse INSS recolhido, ele também não é computado como hora extra para adicionar pelo menos 50%. Então, que no mínimo seja pago o auxílio alimentação, que tem um impacto pequeno em relação a todas as outras situações, nessa diferença de substituição. Item 11, Cidinha, que fala aí do... Eu vou até unificar aqui o pedido. A gente trata, é um pedido do sindicato, é um anseio da categoria. A gente sabe que dessa forma é uma questão de planejamento, prefeito, vereadores, que é a questão da carga horária, a redução da carga horária, tanto para os profissionais de suporte pedagógico, como para a merendeira, para o auxiliar de limpeza. Então, esses profissionais que hoje têm uma carga horária de 35 horas, não teria impacto reduzir para 30 horas. Agora, na vida de cada funcionário, de cada servidor, com certeza vai ter um impacto muito grande, mas é uma questão de organização, uma questão de planejamento, de escala, e a gente sabe que isso é feito no Estado. Então, se é feito no Estado, por que não pode ser feito na Prefeitura? Se vai trazer um benefício enorme para o servidor e, o melhor de tudo, não traz nenhum impacto financeiro. É uma questão de organização. Então, não só para esses profissionais de suporte pedagógico, que hoje cumpre a carga horária de 35 horas, mas a gente pede que isso seja extensivo, juridicamente não aqui nesse papel, não nesse projeto de lei, mas ao pessoal que trabalha na limpeza, as merendeiras, isso, os que estão lotados na Secretaria de Educação. Se no Estado faz, por que não vai fazer no município? Temos uma situação, eu acredito até que foi um erro material, que é o item 12, Cidinha, que fala da tabela de vencimento do... artigo? Isso. É o item 12. Deixa eu ver aqui o artigo. É o anexo 3. Sim. Fala da tabela atualizada. Na verdade, eu acredito que tenha sido uma questão, um erro material, porque ela precisa estar atualizada já com o aumento de 5,77. A gente colocou no parecer, mas eu acredito até que tenha sido um erro material só essa atualização. Como eu falei para todos no início, eu estou passando os itens, né, devido ao tempo, e a gente sabe a necessidade de cada pessoa interessada que está aqui em se manifestar. Então, eu não estou detalhando tudo, mas está aqui dentro do parecer, que já foi protocolado e já foi analisado. Então, essa tabela ela precisa ser atualizada. E tem uma situação também que gerou muita dúvida, que é o seguinte, esse projeto ele traz a criação de níveis para alguns profissionais da área, né, do suporte pedagógico. Mas ele não dá diretrizes de como será feito esse nível. Então, se hoje um profissional desse, né, auxiliar de secretaria, e algum profissional que está tendo esse nível hoje aprovado através desse projeto, qual será a diretriz para ele alcançar o nível 2? Vai começar a contar de hoje em diante? Como que vai ser feito isso? Então, o prefeito, né, doutor Marcelo, ele sempre fala isso, né, tem que estar tudo certinho no papel, né, Marcelo? Para depois aquele pessoal chato do sindicato, aquele pessoal que fica lá procurando pelo em ovo, não ter que discutir e trazer um outro debate, uma situação que tem que estar aqui nessa lei. Então, hoje fala que está aumentando o nível.
Eu acho que tem alguém aqui que vai ser alcançado com essa mudança boa, essa criação de nível. Mas e aí? Qual que vai ser a diretriz? Hoje a gente vai ter ali a Priscila, que está no nível 1 há 6 anos. Como que faz agora para ela passar para o nível 2? E quem já está com a pós-graduação na mão? Vai passar direto para o 3? Vai exigir que, além do sacrifício desse tempo que o servidor está parado, estagnado, ele aguarde ainda mais 3 anos? Então, a gente precisa que fique claro, nesse projeto, que o servidor saia seguro de como será a sua progressão, a sua promoção. No anexo 3, eu deixei essa aqui, eu acredito que seja a última, né, que é um assunto bacana de se tratar. O prefeito ele vem falando muito sobre a organização das finanças, sobre fazer aquilo que tem possibilidade financeira. Todo mundo aqui acredita nisso, viu, Marcelo? É louvável, é admirável o seu empenho, eu falo isso de forma verdadeira. Mas quando a gente traz hoje um projeto de lei, né, na verdade é um novo plano de carreira para os profissionais da educação, a gente espera que o anseio principal seja tratado nesse projeto de lei. Eu entendo que esse aumento nos níveis dos auxiliares de secretaria, de alguns profissionais, isso é muito bom, mas a gente espera algum benefício nesse projeto de lei. E um projeto de lei que não atende, e a única coisa que eu observei que fala e retrata da lei federal é só a database. Então, hoje, esse projeto de lei, ele traz a database, que hoje municipal aqui, o geral, é fevereiro. E ele retrata, reproduz a lei federal e fala que a partir de agora vai ser janeiro. Mas e aí? Falta alguma coisa, né, nessa parte? O que mais que a gente vai reproduzir da lei federal? E o piso? Então, isso aqui é a nova... Deixa eu ler aqui como é que está denominado aqui, ó. Dispõe sobre o novo plano de carreiras. A gente não está nem alterando, é o novo plano. Mas a gente precisa ver questões aqui positivas que vai refletir diretamente no benefício, no dia a dia do servidor da educação. Então, falta, ao nosso ver, fomos procurados, debatemos com servidores, a situação que mais anseia toda a categoria, que é a reprodução da lei federal. Não só da database, mas e o piso? Entendemos que hoje ainda falta mais de 9% para a gente complementar os 14% que fala na lei federal. Então, a gente precisa corrigir e entender o que mais de bom que esse projeto traz para os servidores. Porque tudo que foi numerado aqui, explanado, ele tira e dificulta direitos. Então, quando você fala que diferencia, que aumenta a sua possibilidade de questionar, para que você tenha direito a uma terceira opinião quando alguém vai te avaliar. Você não pode cercear, dificultar o acesso do professor, do profissional de educação. A progressão é só 2,5% a cada 3 anos. No momento que você aumenta a carga horária do curso de aperfeiçoamento, será que a pessoa está com disponibilidade profissional para fazer 120 horas de aperfeiçoamento? A prefeitura hoje, até se eu estiver errada, tá, o Lucas, o prefeito, pode até me corrigir, mas eu não conheço o projeto que traz esse aperfeiçoamento diretamente para o servidor da educação. Então, como exigir uma coisa que a gente não está oferecendo, e numa proporção 3 vezes mais, porque se 40%, eu tenho certeza que não é fácil. Agora, 120 horas de curso de aperfeiçoamento para ter 2,5% de aumento 3 anos depois e com avaliação de desempenho em dia. Então, existem pontos a ser refletidos. Eu acho que muitas pessoas não puderam vir. A gente tem uma quantidade de servidores na área grande. Lamento por isso, mas cada um tem uma dificuldade. Mas podem ter certeza que os que estão aqui estão representando os que não estão. E as pessoas vieram em busca de uma coisa boa, de uma novidade.
precisa que esse novo plano, aqui esse novo plano de carreiras e remuneração do magistério, que ele tenha alguma coisa a oferecer para o servidor. Ele não pode só retirar, dificultar, diminuir adicional de diretor. Tem pessoas aqui que são diretores, né, ou que estão nos assistindo, que ele vai ter uma perda direta. Como que vai ser? Porque hoje ele é nível 2, ele é professor nível 2 e hoje ele está recebendo em cima do cargo de coordenador pedagógico. Mas e aí agora? Vai chegar lá no olerite dele mês que vem e vai fazer o quê? Vai tirar e colocar para o vencimento dele? Sendo que ele já recebe hoje em cima do nível inicial de coordenador? Então, o prefeito falou muito bem, viu, prefeito? Parabéns sobre a presença aqui de todos os vereadores. Essa responsabilidade aqui, ela tem que ser de todos, porque depois que isso aqui for aprovado, o que vai fazer? O que vai fazer? O juiz, ele não vai interferir aqui. Estou falando para vocês, o juiz não vai interferir porque a justiça considera que isso é uma ingerência. Isso aqui é administração pública, isso aqui é o prefeito que vai estar no mandato, que vai alterar, aliás, que vai fazer o novo projeto. Mas e uma vez aprovado isso aqui, quando que a gente vai ter oportunidade de ter o prefeito, os vereadores dispostos a negociar, a nos ouvir? Quando? Quando que novamente vai vir um plano de carreira para a Câmara Municipal? Então, eu não sei se todo mundo avaliou o parecer jurídico, se todo mundo deu conta do que está sendo tratado aqui, que reflete diretamente. Eu discordo com o Marcelo quando ele fala de impacto financeiro, Marcelo. A maioria das coisas faladas aqui é uma questão só de boa vontade de gestão, não tem impacto. Aliás, o impacto vai ter, mas é negativo no salário do servidor. E eu acho que aí não pode, né? Voltar, regredir, não. Jamais. Então, eu deixo aqui aberto para as observações. Qualquer coisa que tenha passado aqui na minha fala, o parecer, ele está protocolado, ele está no grupo. Quem teve o cuidado de ler, vai ler na íntegra. Mas a gente precisa lutar pelo piso do magistério. A gente não pode reproduzir a lei federal na database apenas, não. É tudo isso que todo mundo espera o tempo todo. É isso que a enfermagem está esperando. Então é isso. Novamente, eu sinto espiritualmente aqui dentro da minha crença a presença, a iluminação da professora sindicalista, guerreira, mãe, cidadã, que tanto lutou dentro da sala de aula e no sindicato por isso aqui. Então, Regina, de onde você estiver, eu estou te representando, posso não estar nem perto do que você faria, mas eu estou com todo o meu coração aqui. É uma perda assim, muito lamentável, mas essa alteração aqui, vereadores, eu falo em nome do sindicato, a gente deve esse parecer aqui à saudosa Regina, que lutou até o último dia de vida por melhorias dentro da prefeitura para os servidores. Então, em homenagem a ela, eu pediria novamente palmas e que vocês analisassem com muita cautela, com muito cuidado, porque isso aqui não está criando impacto para a prefeitura, está criando impacto negativo em alguns pontos, diretamente no salário do servidor. Então, que as coisas sejam analisadas com muita calma, como se cada um de vocês exercesse hoje a função dentro da área de educação. Obrigada a todos. A palavra está vaga aos vereadores. Oi, prefeito. Sim. Tá. Se os vereadores desejar que o Lucas fale primeiro, o Lucas fala, depois os vereadores fazem as considerações ou as perguntas. Certo? Convido o secretário de Educação para usar a tribuna.
boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, presidente, Cidinha, Luiz de Paula, prefeito, Daiane, Serginho e todos os nossos servidores da educação, pelo qual nós estamos, né, representando aqui, buscando melhorias para todas as categorias. Eu quero iniciar a fala, Daiane, colocando o seguinte: eu conhecia a Regina quando eu assumi o cargo de secretário, não conhecia a Regina. E não é pela ausência dela, mas você que trabalhava diretamente sabe, nós sempre fomos assim, muito respeitados, tanto ela representando o sindicato, quanto eu a educação. E no domingo, obviamente, anterior ao falecimento, ela estava discutindo comigo o plano de cargos. E, inclusive, a Regina falou assim, ó, você pode não acreditar, mas eu vou te defender lá na tribuna. E aí, né, eu não tinha ainda noção do que ela estava falando, e de fato, a questão de trazer o cargo de secretário para ter a progressão, de fato, passou despercebido por nós, né, inclusive por mim. Então, ela vai fazer, já está fazendo muita falta sim, e foi uma grande profissional, você pode ter certeza, e o respeito, o reconhecimento por toda a Secretaria Municipal de Educação e pela Prefeitura, tá? Pessoal, ó, quando nós começamos a discorrer, né, sobre a questão do plano de cargos, quando a comissão ela foi formada, nós tivemos representantes de todas as categorias que estão diretamente envolvidos ao plano de cargos, todas as categorias, tá? Então, a boa parte, né, vamos colocar mais de 80% da comissão está presente aqui nessa noite, inclusive a nossa vereadora Cidinha, que participou de todas as reuniões. Nós não partimos o estudo do plano de cargos do zero, nós não reinventamos a roda, tá? Já existia uma comissão na administração anterior que havia iniciado os estudos. Nós aproveitamos esses estudos e demos continuidade. Automaticamente, alguns pontos foram permanecidos, né? Outros pontos foram alterados. E por que nós permanecemos com esse estudo? Porque antes havia uma comissão também representada por todas as categorias. E esses servidores também merecem o nosso respeito. Eles trabalharam e debruçaram muito na questão da legislação, né? Então, a partir daí, nós iniciamos no dia 2 de setembro de 2021. As nossas reuniões, no primeiro momento, era todas as quintas-feiras, tá? Das 7 às 11 horas da manhã. Nós saímos de lá, vou dizer a verdade a vocês, bem cansados, porque eram discussões e mais discussões, mas dentro de uma realidade, dentro de uma coerência, tá? E essa coerência, né, ela se transforma nesse projeto que está em discussão nessa audiência pública. O que eu quero colocar para vocês de forma muito transparente aos servidores e também aos vereadores, né? Todas as categorias nós buscamos melhoria, gente, para todas. Para o professor, para o monitor, para o secretário, para o auxiliar de secretaria, tá? Nós criamos agora mais um cargo, que é o cargo de monitor de apoio à educação inclusiva, que se faz necessário, tá? Nós tivemos, sim, Daiane, tivemos um impacto financeiro, porque nós equiparamos o salário de monitor de educação infantil com o salário de recreador, porque foi transformado. Então, nós tivemos aí, a cada monitor de educação infantil, vai ser um valor superior a R$200 no salário. Então, foi o maior impacto nosso, tá? Que foi colocado agora. E além da questão também da promoção, que isso é fundamental, né? Então, o que a gente tem? O que a gente tinha até então, senhores vereadores? Um servidor, vou colocar monitor de educação infantil, tá? Ele iniciava a carreira dele no nível 1, que era o único que existia, não tinha nível 2, então era apenas um nível, né? E ele aposentava depois daí de todo o trabalho, vamos pegar a questão dos 30 anos, com o mesmo nível. Então ele tinha a progressão a cada 2 anos, a cada 3 anos, mas não a promoção, não mudava de nível. Então isso foi uma luta também da categoria. Até vou abrir um parêntese agora, que é interessante ressaltar o seguinte:
quando nós estávamos, né, começamos a analisar o projeto e tudo, nós convidamos todas as categorias em uma reunião no Teatro Municipal, com toda a comissão presente, e a partir daí nós ouvimos as categorias e pegamos por escrito o que cada categoria almejava. E aí nós temos todos esses relatórios, né, assinados pelos servidores, tudo certinho, o que eles almejavam, e a partir daí, depois que nós entendemos todo o projeto, o que poderíamos alterar, pegamos a visão das categorias dos servidores, nós sentamos e fomos analisando, item por item, aquilo que dava para poder atender e aquilo que a gente não conseguiria atender. Tá? Então, os servidores foram ouvidos e hoje, novamente, a oportunidade é essa, a audiência pública é para isso, igual o presidente colocou no início, de ouvirmos novamente para a gente poder debater sim, né? Isso é muito válido. Então, fechando parênteses, nós tivemos a questão então, do monitor de educação infantil e dos outros cargos, que é auxiliar de secretaria e secretário, a questão da promoção. Pode ser, nós podemos acrescentar sim, Daiane, a questão de como que vai ser a partir de agora para ocorrer essa promoção, se é a partir da aprovação da lei ou se não, mas a nossa intenção enquanto comissão foi o seguinte, nós vamos seguir os requisitos. Então vamos lá, o monitor de educação infantil, você deu exemplo que tem 6 anos já de efetivo. Quais são os requisitos? Primeiro, ele tem que ser estável, ele tem os 3 anos? Tem. Ele tem o curso que vai para o nível 2? Tem. Por que não ser promovido? Inclusive, isso foi colocado no impacto financeiro. Então, nós tivemos o valor do vencimento base do monitor, né? E também consideramos todos os cargos, porque a gente já tem ciência disso, todos os cargos de secretário, auxiliar de secretaria e monitor que vão passar para o nível 2 para poder fazer o levantamento do impacto financeiro. Tá? Então, esse cuidado nós tivemos também. A questão do diretor e vice-diretor. Nós estamos agora, né, colocando um vice-diretor para poder apoiar os diretores, que a gente tem noção da dificuldade que é o trabalho do dia a dia na direção de uma escola e a seriedade que é. Então, todos os nossos diretores, independente do número de alunos, independente do tamanho da escola, que trabalha com 2 turnos, né, matutino e vespertino, vai ter direito a um vice-diretor. Isso automaticamente gera um impacto financeiro, tendo em vista que anteriormente nós não tínhamos, né? Então, isso também auxilia e contribui. Nós estamos seguindo a questão do Estado, tivemos diversas discussões, diversas controvérsias, mas chegamos ao ponto de comum acordo entre a comissão na questão dos 60 dias de férias, tanto para o coordenador pedagógico, como também para o diretor e vice-diretor. A nossa maior dúvida é como que os diretores, vices e coordenadores vão conseguir tirar esses dias de férias, tendo em vista que a presença deles na unidade escolar ela é fundamental, né? Mas vai ser autorizado, eles vão ter esse direito garantido e tudo mais. Então, essa melhoria também nós conseguimos abranger, né? Quando a gente fala da questão da carga horária, de fato, ela traria sim um impacto financeiro numa conta simples. Se nós pegarmos, né, na questão das nossas instituições, das nossas unidades escolares, o cargo matutino com o turno matutino com o turno vespertino, nós vamos ter aí 48 horas de trabalho, né, somando os dois turnos, 48 a 50 horas, dependendo de cada situação. Se for na questão da educação infantil, do CMEI, até mais que isso, né? Mas nós vamos ter 50 horas semanais de trabalho. Se a gente reduz o cargo para 30 horas, nós não temos como dar continuidade ao serviço com o mesmo número de servidores que nós temos hoje. Automaticamente, o que nós teríamos que fazer? Nós teríamos que aumentar o número de servidores. Aumentando esse número de servidores, nós teríamos sim um impacto financeiro. Eu vou dar um exemplo aqui na questão dos coordenadores pedagógicos, né? Se a gente analisar um coordenador pedagógico dentro de uma unidade escolar que trabalha hoje 35 horas semanais, ele não vai conseguir cobrir o turno matutino com o turno vespertino durante toda a semana. Tendo em vista que nós estamos falando aí de uma carga horária matutino com vespertino, 50 horas, e o cargo dele é 35. Então, em alguns momentos, ele estará ausente da escola. E um coordenador, assim como todos os cargos, né, porque nenhum cargo é melhor do que o outro, todos têm as suas devidas funções e a sua devida importância, ele é um cargo
fundamental dentro da escola. Então, se eu pego 30 horas, vamos dividir isso para 15 horas no turno matutino, 15 horas para o turno vespertino. Esse professor, dependendo do número de salas que nós temos dentro da unidade escolar, ele não consegue nem atender os professores individualmente, que isso hoje acontece. Então, não tem como. Como que o Estado faz? O Estado nós temos, de fato, 30 horas, né? Mas é um coordenador, no caso é supervisor, que é chamado no Estado, né? No turno matutino ou no turno vespertino. Então, nós teríamos que dobrar esse número de servidores, que automaticamente vai ter um impacto tanto na prefeitura, né, propriamente dito, como também no IMPAR, que é uma análise que a gente tem que ter para a questão de futuro, né? Em relação ao piso nacional, de fato, como nós começamos em 2021, os estudos e tudo mais, voltou, vai para o jurídico, volta para a comissão e ficou aquela coisa toda, quando nós entregamos ao prefeito, que ele assinou e mandou para a Câmara, ainda não tinha sido colocado 5,77, foi um pouquinho antes da aprovação da lei. Então nós não sabíamos o que seria aprovado para poder fazer o cálculo. E de fato, né, eu assumo isso, passou despercebido mesmo, nós mandamos a tabela não atualizada. E com a questão do governo federal, do piso, né, salarial, conforme já foi debatido aqui outras vezes, eu vou expor que vale a pena a gente sempre ressaltar, nós pagamos sim o piso de forma proporcional. Agora, com a situação desses meses, não está tendo uma diferença de R$30, tá? Mas que isso sim vai ser corrigido porque é proporcional ao piso nacional, tá? Então, o piso nacional, eu até anotei aqui para não esquecer. O piso nacional, ele equivale a 40 horas. Então, a 40 horas, ele é R$ 4.420,55. Pode procurar no Google que vocês vão ver esse valor. Só que ele, de forma proporcional, como os nossos servidores da educação em São Sebastião do Paraíso trabalham 24 horas semanais, proporcionalmente o salário tem que ser inicial, tá, gente? R$ 2.652,33. E atualmente está quanto, né? R$ 2.622,10. Então nós estamos tendo a diferença de R$30. Essa diferença ela será corrigida, né? Que isso nós percebemos depois que entregamos o plano para a Câmara, tá? No primeiro momento eu acredito que seja isso. Eu só vou passar por algumas observações. Aqui, lembrei que a Daiane colocou. Daiane, a nossa intenção, de uma forma geral, jamais é prejudicar alguém em nenhum ponto, né? Nós trabalhamos nessa questão com muita seriedade. Quando nós colocamos a questão de 120 horas, foi com qual intuito? A própria lei de 2011, ela já estabelece isso, e o novo plano de cargos permanece. Nós temos uma chamada formação permanente. O que é essa formação permanente? Antes, nas outras gestões, ela de fato tinha saído do papel? Não, ela não tinha saído do papel. Nós não tínhamos uma periodicidade, vamos colocar assim, na questão da Secretaria Municipal de Educação oferecer um curso com certificados para os seus servidores, né? E agora, quando a gente estava lendo e tudo mais, nós vimos, opa, caramba, isso já está em lei e isso não foi colocado em prática. Então, ano passado, a equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, né, composta por professores muito bem escolhidos, muito capazes, está desenvolvendo um curso com os servidores da educação, tanto efetivos quanto contratados, né? Então, esse curso é um curso de formação permanente, por quê? Assim como nós temos a questão da medicina, né, que infelizmente com novas doenças, com situações que ocorrem no dia a dia, que vão sendo transformadas, nós temos também na questão da educação, né? Então, todos os cargos nossos, do plano em si, se faz necessário uma formação permanente, uma atualização, uma reciclagem. A educação ela não pode ser estática. O que é essa estática? Eu formei, eu tenho a minha graduação, pronto, eu não preciso de estudar mais. Eu serei, a partir da minha graduação, um excelente profissional, né? Então, isso, no dia que eu me formei, sim, mas com o passar dos anos, novas situações, novas metodologias vão sendo
colocadas, a própria legislação de uma forma geral também é transformado, né? Igual vamos pegar a questão da BNCC, vamos estudar, vamos debater, vamos reorganizar as nossas aulas, nossos planos de aula, de uma forma geral. Então, o que nós estabelecemos? Só para poder concluir esse tempo, esse ponto. Cada ano, a secretaria ela oferece, né, não de forma obrigatória, porque nós não obrigamos ninguém a participar, mas a gente convida, a gente faz uma seleção, vamos colocar assim, entre os diretores, num primeiro momento, mas a gente deixa aberto para os outros que não foram selecionados, mas que queiram participar. Então, a gente não exclui ninguém, né? Mas alguns são convidados pelas visitas que a assessoria pedagógica faz e tudo mais. Então, esse curso é dado um certificado de 40 horas. Então, vamos lá. O ano passado já aconteceu. Quem participou do curso de formação, o ano passado, pela Secretaria de Educação, já tem 40 horas. Esse ano, mais 40. O ano que vem, mais 40. Então, qual que foi o pensamento? A cada 3 anos, ela acontece a questão da promoção e da progressão. Então, a cada 3 anos, se a pessoa fez um curso de 40 horas, ela vai conseguir. Porque nós tivemos esse cuidado de colocar na redação do texto, totalizando os 120. Não precisa de ser um único curso com 120 ou mais, mas no mínimo 120 horas, e nós estamos oferecendo. E aqui também a gente tem que pontuar a quantidade de cursos que a Secretaria de Ciências e Tecnologia, né, o Cícero, o secretário, está aqui presente, oferece de formação para os servidores. Então, é curso de pós-graduação, é curso de qualificação, é questão de tanto para monitor, para todos os cargos. A gente sempre vê a luta que o Cícero tem, né, para poder trazer esses cursos de aperfeiçoamento, de formação permanente. Então, é válido, claro que não precisa de obrigatoriamente fazer o curso que a Secretaria Municipal de Educação oferece. Pode fazer em outras instâncias também, e isso será contabilizado na hora da promoção e da progressão, tá? Então, esse ponto era isso que eu gostaria de colocar. Deixa eu só olhar aqui do que eu fui também anotando. Na questão, Daiane, lá da previsão de progressão e promoção aos servidores que estão no Estado, nós já temos isso contemplado, gente, no artigo, se vocês estiverem aí com a cópia na mão, no artigo 127, parágrafo 2º, já contempla. Então, o servidor que é diretor no Estado, ele vai ter, sim, a sua promoção e a sua progressão. Isso já está contemplado nesse artigo aí. Quem tem a cópia pode olhar. Artigo 127, parágrafo 2º, tá? Deixa eu ver outra questão aqui. Na questão da gratificação de diretor, isso depende de cada caso. Nós temos diretores hoje que vão receber um salário maior, tendo em vista o seu salário base, do que com o salário de coordenador. Então, cada caso é um caso, tá? E aí que nós vimos também a questão da comissão e depois juridicamente falando, né? Conversei também com a Raíssa aqui da Câmara, nós trocamos diversas ideias em relação à questão jurídica de uma forma geral. Então, sim, tanto a Câmara quanto a questão da Prefeitura, né? E a comissão. É incoerente, gente, e eu acredito que não seja nem uma forma assim legal, né? Quando a gente fala de questão jurídica, um servidor receber uma gratificação em cima de um cargo que não é o dele, que é gratificação, né? Se é um cargo em comissão, pode ser estabelecido sim um valor. É igual o subsídio de secretário municipal, que é agente político, é o valor X, né? O cargo de comissão de gerente municipal de educação, o salário é Y. Mas quando a gente fala de gratificação, se eu sou professor, eu tenho que receber no meu salário de professor. Se eu sou coordenador, eu tenho que receber a gratificação, que é uma porcentagem em cima do meu salário de coordenador. Agora, o professor receber um salário em cima de um cargo de coordenador é incoerente, porque aquilo não faz parte da carreira dele. Seria a mesma coisa da gente colocar então nós vamos receber agora a gratificação em cima de um cargo do médico, por exemplo. É incoerente, um professor vai receber em cima do médico, porque são funções e são cargos diferentes, né? Embora esteja tudo no mesmo quadro, que é o quadro do magistério, são situações diferentes. Então, por esse motivo, nós estamos fazendo até uma correção na questão da legislação e trazendo isso de uma forma jurídica e coerente para que a gratificação, já que é uma porcentagem, ela tem que ser em cima do seu salário base, né, e não em outro salário de uma outra categoria e assim por diante. Estou terminando aqui, tá, gente?
Na questão que ela colocou, né, dos anexos, igual eu coloquei para vocês, da tabela de vencimento dos servidores, de fato isso nós vamos corrigir, que foi entregue antes, né? Aqui a questão da promoção também eu coloquei, e só um ponto para poder esclarecer aqui para os vereadores, né, para o sindicato e todos que estão nos assistindo, nós não contemplamos, gente, o cargo de merendeira e auxiliar de limpeza no plano de cargos. Por quê? Porque o cargo de merendeira e o cargo de auxiliar de limpeza não pertencem ao quadro do magistério, tá? O cargo pode ser incoerente também, pode até ser, mas o cargo de merendeira e o de auxiliar de limpeza, ele está dentro do quadro geral da prefeitura. Da mesma forma que nutricionista, nós temos nutricionistas dentro da Secretaria de Educação, da mesma forma que nós temos psicólogo, da mesma forma que nós temos o assistente social. Então, o regime, né, deles é outro, não é o nosso do magistério, tá? Então, por isso que não foi incluído essas categorias no plano. Eu acredito que seja isso, presidente, de uma forma geral e já respondendo a alguns questionamentos do sindicato. Obrigado. Obrigado, secretário. A palavra está vaga e está concedida aos vereadores. Pela ordem, presidente. Boa noite aos nobres pares, aos que aqui se encontram, Lucas, secretário, Marcelo, prefeito, e aos que nos ouvem em casa. Lucas, primeiro, né, também cumprimentar a Daiane, aí vem representando o sindicato e os interesses dos servidores, e o Lucas também por estar aqui e esclarecer. Eu gostaria de dar o meu depoimento que acompanhei os trabalhos da comissão. E a coisa que eu acho mais nobre no trabalho que foi realizado não só a transparência, como o intuito de acertar e melhorar e fazer o melhor para o servidor. Entendia-se que algumas situações não poderiam ser contempladas de acordo com o que foi trazido, né, por cada um dos grupos, que tinha representantes de cada grupo de categorias, e também muitas coisas foram discutidas. Eu confesso que eu aprendi muito, que algumas coisas só quem está na rede de ensino vai compreender, né? As progressões, níveis, foram coisas que eu fui aprendendo, e foi muito bem pensado como seriam as exigências, né, para cada passagem de nível, as progressões. Eu estava até mostrando para o Lucas que nós temos aqui, né, quem participou da comissão, a gente fazia um xerox, fazia 2. A quantidade de coisas que foram modificadas é algo assim incrível, né? Pode parecer que não, mas eu olho aqui e falo, nossa, isso aqui já era um rascunho que tinha sido rascunhado, né? Então, o que eu sinto é a tranquilidade que essa comissão, junto com o Lucas, ao qual representava todos os funcionários da educação, que esse impacto será aproximadamente em 1.000 profissionais na rede, vamos assim dizer, eu tenho a tranquilidade de acompanhar, de dizer que foi muito sério o serviço, sem querer prejudicar ninguém. Eu lembro até que algumas das representantes, elas eram cobradas pelos grupos, tipo assim, mas eles não vão conseguir isso, não vai colocar isso no plano, e isso foi também debatido. Existem algumas situações que, inclusive o doutor Lucas também havia conversado com a doutora Raíssa, ele me mostrou qual eram as pontuações que tinham sido feitas pelo sindicato, junto com o doutor Lucas e o nosso jurídico aqui, de coisas que podem ser modificadas. E, inclusive, no anexo 4, né, a Comissão de Saúde e Educação já solicitou a emenda, né, que no quadro de diretor, onde estava o percentual, diretor, né, 1 até 150 alunos, 2 turnos, ali estava 30%, isso já vai ser feita a correção de 40%, porque elas já recebem 40%. Então, não tem um impacto financeiro sobre isso, porque ela já recebe, e seria retroagir, né? Então, também a comissão, junto com o Lucas, reconhece que isso é algo que deve ser modificado. O Marcelo, prefeito, está ciente e também já está autorizado essas mudanças. Foi muito importante a Daiane estar aqui, porque alguns questionamentos eu falo, nossa,
será que realmente a gente está retroagindo para o funcionário? Isso eu não percebi. Eu não percebi nenhum retrocesso em ganhos financeiros, né, diante de tudo que foi explanado, e nem também na evolução e nas progressões. Eu lembro muito bem que quando nós fomos criar ali os níveis de algumas situações que não existia, era muito cérebro pensando, o que é justo, o que nós vamos colocar, o que vai ser exigido para que o monitor de educação agora, do nível 1, do nível 2, do nível 3, o monitor de apoio à educação especial, nível 1, nível 2, nível 3, né? Então, foi um trabalho muito detalhado e de muitas cabeças. Aí um falava uma coisa, não, assim não dá, até chegar a um consenso. Então, gente, eu acredito que o que tiver, Lucas, ao nosso alcance de fazer mudanças aqui, né, pela comissão, ou até mesmo pela Comissão de Finanças, Justiça e Legislação, e eu aqui, o Sérgio, representa a Comissão de Educação, será feita. A gente está atento, sim, ao que foi solicitado pelo sindicato, né, inclusive, aí no artigo 43, o próprio sindicato inclui o secretário da Educação, que pode ser feita a emenda para incluí-lo nessa situação, que parece justa. Então, também teve algumas situações que o valor o vale alimentação, que foi colocado também aqui no artigo 124, acho que inciso 3º, parágrafo 3º. Então, algumas coisas que a casa talvez não entenda, será questionado novamente, comparando, né, o que foi solicitado pelo sindicato. Boa parte do que foi solicitado pelo sindicato, a gente já entende aqui um ok. Uma das discussões era a avaliação de 10%, né, a 20% de exigência. E eu vou fazer a pergunta, né, quantos profissionais eles ficaram aquém dessa avaliação de desempenho? Não sei. Então, se realmente esse 10 a 20 prejudica, quantas pessoas já foram prejudicadas por essa avaliação, a gente não tem ideia, essa casa. É uma coisa que a gente pode estar perguntando para vocês. Em relação à capacitação, concordo, quanto mais melhor. Não dá. Saúde, educação, todo dia tem coisas novas, todo dia tem um estudo novo, um aprendizado novo, mudanças, forma de abordagens. Então, eu sou a favor, sim, das capacitações. E a prefeitura, ela está fornecendo as capacitações, porque a gente pode dizer, ela está cobrando, mas quem é que vai pagar por isso, né? É sempre o questionamento. O funcionário tirará esse recurso do seu bolso para que ele possa ser promovido, né? Ou que ele possa subir de nível. Então, a prefeitura está dando esse recurso, foi uma das coisas que foram questionadas aqui, e o secretário Lucas respondeu. A Comissão de Finanças, Justiça e Legislação, juntamente com a Comissão de Educação e Saúde, está aberta para alguns questionamentos que possam ser trazidos aqui. Nós vamos apresentar as emendas, né, na próxima sessão. Então, se tiver alguma dúvida, nós também estamos aqui para esclarecimentos. Então, eu dou o meu testemunho, dou aqui esse testemunho de como foi sério e como foi bem pensado. Fiz bons amigos, a gente deu boas risadas. Tinha hora que a gente falava, que está fundindo o cérebro, a gente não sabia nem mais o que iria naquele momento propor, mas eu acho que foi muito bem elaborado e amanhã pode ser diferente, pode ter outras mudanças, o governo pode trazer novas alterações, né? Mas eu acho que de onde estava e onde chegou foi um progresso. Está 100% como todos gostariam? Provavelmente não. Caminhamos? Caminhamos. Então, eu sinto que essa sensação de dever cumprido, ela é satisfatória. Então, fico aqui à disposição para alguma dúvida, para a comissão fazer algumas emendas que forem necessárias e agradecer o convívio, esse trabalho, a seriedade e mostrar, né, o desejo que o prefeito tem de reconhecer a classe. Não só essa, como também virá o plano de cargos e carreira geral, que vai contemplar outras classes. Então, é isso que eu tinha a dizer e agradecer todos vocês também a confiança e a oportunidade de aprender um pouco sobre educação. São muitos detalhes,
É bem complexo a estrutura, né? Mas eu tenho certeza que todos estão muito bem preparados para executar tudo que está aqui nesse plano. Muito obrigada, gente. Pela ordem, senhor presidente. Sim, concedido, vereador. Boa noite a todos aqui presentes. Parabéns, né, por vocês estarem aqui participando da audiência pública 5.391, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras, remuneração do magistério público municipal. É muito importante a audiência pública justamente para discutirmos os detalhes do projeto, para que não seja colocado assim, goela abaixo, tipo, o executivo manda para cá, nós, vereadores, aprovamos e vocês não têm o direito de ficar sabendo os detalhes, de darem sugestões, tanto é que a comissão, né, que ajudou a elaborar esse projeto, e todos estão aqui presentes. Quero parabenizar o prefeito Marcelo Moraes, o Lucas, as pessoas da comissão. Fiquei muito feliz quando recebemos o projeto de lei 5.391 aqui na Câmara Municipal, porque no passado, muitos gestores iam empurrando com a barriga e brincavam de ser prefeitos. Então ia deixando e deixava para o próximo gestor. Então parabéns, Marcelo. Você, Vossa Excelência, foi vereador aqui na Câmara, conosco, né, de 2017 a 2020. Você tinha um grande desejo de acertar as coisas lá do Executivo e, graças a Deus, muitos projetos chegaram aqui na Câmara Municipal para serem votados, para trazer benefícios e atualizar, né, tudo que deve ser feito dentro da legalidade. Vocês, professores, ou seja, todos profissionais da educação, seja o diretor, começando do secretário, né, de educação, diretores, vice-diretores, professores, colaboradores das escolas, vocês são pessoas abençoadas, trabalho digno, abençoado, porque eu sempre falo que a educação é a mãe de todas as profissões. Quem que não esteve lá na escola, né, para aprender? Sou muito grato pelos professores que me ensinaram desde a escola lá da Roça, aqui em Paraíso, da Universidade de Ribeirão Preto, Universidade de Moura Lacerda. Então, nós temos que agradecer muitíssimo vocês, profissionais. Estamos juntos dentro da legalidade. Nós estaremos aqui votando para ajudar vocês, porque realmente é merecedor isso. E o professor trabalha muito, né, desde a preparação das provas, aguentar aquela molecada na sala de aula não é fácil, depois aplica a prova, depois corrigir a prova e depois aguentar aquela molecada, né? Um conversa, não presta atenção, chama atenção, quer dizer, o menino não aprende, não deixa o colega do lado aprender. Então vocês são heróis, vocês são heroínas na função que vocês desempenham. Eu, vereador Luiz de Paula, sou fã de vocês todos. Que Deus abençoe todo mundo aí. Valeu, obrigado. Pela ordem, presidente. Sim, concedido. Meu boa noite, né, a todos da mesa diretora, né, a todas as pessoas que estão nos assistindo e a todos os profissionais da educação presente a essa audiência pública. Meu carinho, meu respeito, minha dileção e homenagem pelos serviços prestados à nossa comunidade. Eu tenho o prazer e o orgulho, né, de estar aqui, inclusive a gente sempre falava com a Regina, ela estava sempre presente na reunião de Comissão de Finanças e Justiça e Legislação, e ela era uma batalhadora, ela era uma guerreira em prol dos direitos do servidor público. Então, fica aqui o meu carinho, minha homenagem a ela, né, por tão bravamente que lutou pelos direitos de vocês. E eu ainda tive a oportunidade ainda, né, de trazer aqui para ela, propor para ela aqui na casa o título, né, de servidora pública, de reconhecimento de utilidade, o título de cidadão benemérito municipal. Ela ficou orgulhosa de receber esse título. Infelizmente, né, de ser reconhecido pela Câmara, não teve a oportunidade de receber, mas onde quer que ela esteja, ela vai estar olhando por nós aqui, porque realmente nós aqui tínhamos um carinho muito grande por ela. E o servidor público, em relação representa para todos nós aqui do Legislativo
o orgulho de ser alguém incansável pela construção de uma cidade melhor. Como eu disse, nosso carinho, nosso respeito. Principalmente agora em relação a esse projeto tão importante que chega para casa, um projeto que levou muito tempo, muito estudo. Parabéns a todos os profissionais imbuídos, né, desse estudo, da comissão, do executivo, né, inclusive do legislativo aqui, que luta, que procura adequar e fazer o melhor, né, para que todos os profissionais aqui sejam beneficiados ou reconhecidos através desse projeto. Primeiramente, o que a gente tem que entender? O projeto de lei 5391, projeto de plano de carga e carreira, e o caput do artigo, ele reza: e dê suporte aos profissionais da educação. Uma palavra muito importante aqui, dê suporte, ou seja, um projeto que precisa realmente dar suporte para todos os profissionais que aqui estão, né, em relação à educação. O plano de carga e carreira é a estruturação de funções e responsabilidades com atribuições a acessos a requisitos necessários para avançar na carreira e alcançar uma melhor remuneração. Diante disso, inclusive, foi pactuado através, inclusive noticiado no Jornal Sudoeste, no dia 18/2/2023, em assembleia ordinária, em deliberação e de reivindicação da data base, né, a todos os servidores públicos. E nesses pontos que foram pactuados de lutas de direito do servidor público, estava lá o item 30, né, que é o pagamento adicional de insalubridade aos auxiliares de limpeza e serviços lotados na Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Planejamento e Gestão. E também outro item muito importante que estava pactuado nessa pauta, que era a redução da carga horária de 30 horas semanais dos monitores de educação infantil, secretário escolar, coordenador pedagógico, auxiliar de secretaria, merendeira, auxiliar de limpeza, com turno de 6 horas diária. O secretário já falou aqui em relação ao direito, né? Eu particularmente, esse aqui era foi um pedido inclusive da Regina, para a gente da comissão, para que lutássemos, né, pelo direito das merendeiras, do auxiliar de limpeza, dos monitores, do secretário escolar, do coordenador pedagógico. Inclusive, eu fiz uma indicação no dia 4 de abril, agora, ao Executivo Municipal, em relação, né, à inclusão no plano de carga e carreira. Conforme falado a fala do secretário, eu entendo que precisa de um estudo delicado em relação à adequação dentro do projeto, né? Para isso nós teríamos que buscar um alinhamento jurídico para essa inclusão. Mas se tiver a condição e ter um instrumento jurídico para isso, assim nós vamos fazer com o maior prazer. Muito obrigado a todos. Eu também, na condição de vereador e presidente, eu gostaria de deixar aqui as minhas considerações, planações. Estruturar o quadro do magistério é proporcionar melhorias através de incentivo aos servidores do magistério. É garantir a promoção na carreira do servidor. Podem ter certeza que é mais que justa. Quando garantimos o aprimoramento de qualidade através de valorização dos profissionais de educação, proporcionamos garantia de qualidade, não só para o servidor, mas também para quem recebe o trabalho prestado de um servidor motivado. Há anos cobramos o envio do plano de carga e carreira do magistério, mas não éramos ouvidos. E nessa gestão, comandado pelo prefeito Marcelo Moraes e Dr. Daniel, eles não ouviram. Eu digo, nos ouviram porque cobramos do prefeito o que vocês, servidores, nos reivindicam.
E mais uma vez eu digo nós, porque o prefeito, enquanto vereador, também cobrava o envio do plano de cargo e carreira. E hoje é um dia especial, porque é mais uma etapa que vencemos para aprovar esse projeto tão importante. Obrigado, prefeito, obrigado, secretário de Educação, obrigado à comissão que participou para a elaboração desse projeto e obrigado aos vereadores desta casa que também não mede esforço para analisar os projetos e poder aprovar em benefício de vocês, atendendo esta classe tão importante na vida das pessoas. Zé. Não. Eu quero abrir a palavra, se alguém, né, que está presente deseja falar, que seja levado o microfone. Só uma parte, o secretário Lucas, só uma dúvida aqui. Então, no anexo 8º, que é a tabela 4, será enviado esses valores, é isso que eu entendi, com a correção do 577? É isso? Tá, então, só para a comissão estar ciente disso. Cidinha, e além da correção do 5,77, nós temos também a adequação ao piso nacional, que mesmo se colocar essa dos R$30 atualização, lá, ainda vai ficar R$30 a menos, e aí nós vamos já vai colocar aqui também. Isso. Tá bom, então a comissão vai ficar, tanto a Comissão de Educação e Saúde como a Finanças e Legislação vai aguardar isso. Só uma pergunta, secretário Lucas, se também no artigo 43 terá que ser feita a emenda para incluir os secretários de Educação, isso ficou definido que isso vai acontecer? Se puder, né? Tá Nem bom. sei o que responder, mas se puder, sim, né? Entendo, tá bom. É só para a gente também ficar atento às demandas que o sindicato trouxe, né, para não estar nas emendas deixando de fazer o que foi também solicitado aqui na casa. Eu acho que as dúvidas que eu tinha nesse momento são essas. Muito obrigada. Desculpa interromper, porque agora é momento de vocês falarem. Ô, presidente, vou fazer uma pergunta para o secretário em relação ao ticket para quem tem horas adicionais. Gostaria de fazer a pergunta aí? Como que é? Em relação ao ticket para horas adicionais. Do auxílio alimentação. Bom, nós seguimos uma ordem dentro da questão da prefeitura, até orientado pelo RH, e eu vou expor aqui, é a questão do seguinte: quando o professor, né, ele tem as horas adicionais ou extensão de carga horária, é em cima da matrícula, de uma única matrícula. Pela Constituição, 2 matrículas é outra situação, né? A questão dos 10% de difícil acesso é porque se ele tem 2 cargos e ele trabalha em cada cargo em um local de difícil acesso, então é coerente isso. Mas a questão do auxílio alimentação é em cima de uma matrícula só, e não em cima de 2, porque ele está em uma situação, tanto que, igual a Daiane colocou, esse tempo que ele trabalha no segundo cargo como extensão, não é contabilizado nem para a questão da aposentadoria, né? É um cargo só, é uma matrícula só. Agora, aquele professor que é efetivo em um cargo e é contratado em outro cargo, aí ele recebe porque ele vai ter 2 matrículas. Tá bom, obrigado. Sim. Palavra. Oi. Olá, boa noite. Eu sou Angelita, diretora do CMEI Dona Messias. A minha dúvida é, antes de qualquer coisa, agradecer o plano de cargo. A gente vai ter grandes benefícios, né? A gente entende isso, a vice-diretora, as férias e entre outros. A minha dúvida é a respeito, quando ele falou da legislação, a respeito de ganhar sobre o salário do coordenador. Eu queria saber se o direito adquirido, já que a gente, quando recebeu, foi eleito, tomou posse, tinha esse direito adquirido, pode ser tirado e não ser colocado a partir da próxima posse, de quando tiver outro, a esse novo sistema de pagamento do salário sobre o salário do professor.
tá? Porque, de fato, o coordenador trabalha 35 horas e ganha mais do que o professor. E entendo. Nós, como diretores, trabalhamos 40 horas, temos a gratificação, bacana. Mas voltar, entendeu? O nosso salário vai abaixar. Talvez tenha gente que não, mas a grande maioria sim. E o diretor, em todas as nossas reuniões, ele é, principalmente os do CEMEI, ele é colocado e classificado como diretor e coordenador daquele CEMEI. A gente não tem um coordenador. Será que seria mesmo justo voltar a pagar menos em cima só do salário do professor? Então, essa é a minha dúvida. Gostaria de responder, secretário? Conforme eu coloquei na tribuna, o que nós estamos fazendo é uma correção, né, pela incoerência, que é ganhar uma gratificação, porque não é um salário já estabelecido, é uma gratificação, uma porcentagem em cima de um outro cargo que não é o seu. Então, isso pela legislação não é permitido. Foi um erro lá atrás que está sendo consertado, corrigido agora. Tá? E não tem, de forma alguma, um jeito de criar um mecanismo da gente ter esse valor agregado ao nosso salário, sem ser em cima do salário do coordenador? Eu sou a Neide, diretora do CEMEI Otília Amaral. A minha dúvida também é em relação a essa gratificação, né? Essa porcentagem, quando o diretor ele é coordenador, ele trabalha 35 horas semanais e a gratificação dele é em cima dessas 35 horas. O diretor, a gratificação dele é em cima de 24 horas. Eu também não acho justo, né? Afinal de contas, o diretor ele é por 40 horas semanais. Se a gente for fazer uma proporcionalidade aí, quem é matemático, inclusive o prefeito, a gente vai ver que há uma incoerência. Então, podíamos achar uma maneira, né, de dividir esse prejuízo. Neide, igual já foi colocado, né? O coordenador, a pessoa prestou um concurso para coordenador com 35 horas, sabendo do vencimento dela. O professor prestou o concurso de livre escolha, sabendo da situação. E a questão do diretor é a mesmo ponto, né? Então, depende de escolhas mesmo, tá? Mas não tem como a gente permanecer uma coisa que não está correta. Então, é uma correção mesmo. Erraram no passado? Erraram no passado. Vai ter algum prejuízo para algumas pessoas, porque outras pessoas vão ganhar a mais? Vai, mas agora nós estamos corrigindo a lei. Tá? Passou despercebido e agora é a correção. Boa noite, meu nome é Roberta, né? Então, ainda continuando na dúvida da Neide, o Lucas até reviu, ele nos atendeu prontamente, também a Cidinha, né, que fazem parte da comissão, com relação ao anexo 4 também, né, ele até nos falou sobre a questão lá do número de alunos, seria a classificação, né? Então, aí, a nossa classificação, assim, das creches menores, seria em torno até de 100, né, 100 alunos. Eu não estou agora com a planilha antiga, né, para fazer essa correção, para fazer esse comparativo. Então, assim, se a gente comparar as diretoras, né, as creches, as escolas maiores, as unidades de ensino maiores, elas diminuíram o número de alunos na classificação e a gratificação vai aumentar, né? E, no nosso caso, aumentou o número de alunos a serem assistidos por nossas escolas, né? E a gratificação aqui, na tabela ainda sem a correção, está a 30%, né?
Aí o Lucas falou conosco, né, da possibilidade de fazer esse ajuste para 40. E 40 já é o que nós já recebemos por ele, só que independente da situação de estarmos ou não com a formação de coordenador pedagógico, né, no caso, formação não, digo, seria o cargo específico, né, efetivação, por exemplo, se caso algumas de nós fôssemos coordenadoras pedagógicas. Aí, nesse item, não se enquadra essa situação. Aí seria mesmo proporcionalmente aos demais, as escolas maiores, elas, sim, haveria uma valorização salarial e, no nosso caso, haveria a tal perda, né, que vai ser corrigida mantendo os 40%, só que aí nós também não vamos ganhar a mais por isso, vai manter o mesmo. Então, a gente queria também ter uma certa proporcionalidade, assim, de estar tendo um ganho, né? Não mantendo o mesmo. Manter o mesmo já está bom, mas a gente também gostaria de ter a mesma possibilidade de ganho que os demais. Eu não lembro, Lucas, mas eu acho que a gente ganhou um vice-diretor nesse caso que não tinha, não é, prefeito? Deixa eu responder lá para ela, porque assim, eu não estou entendendo uma situação que está sendo colocada por vocês. Vocês estão defendendo, então, que não tem, por exemplo, eu tenho uma quantidade menor de alunos, mas vocês estão ganhando o vice-diretor. Mas então quer dizer que proporcionalmente vocês vão ter menos crianças sendo, vamos dizer, colocado na batuta do diretor e do vice. Se você for falar de forma proporcional. O que o Lucas tentou explicar para vocês é o seguinte: quando a gente avança em algumas situações, por exemplo, do 40%, não consta em lei o de vocês. Hoje, o que vocês estão ganhando. Como é que faz? Vocês vão devolver o dinheiro aos cofres públicos? Porque quem que pagou? Quem que autorizou? Onde que está essa autorização? Qual foi a secretária de educação que pagou? O que nós estamos fazendo? Nós estamos inserindo isso em lei para poder resolver um problema de vocês. Então, o que nós estamos fazendo? Olha, na hora que o Lucas falou, inclusive, houve até um erro da nossa parte, porque estava 30%, que era o que está em lei, é 30%. Mas vocês estão recebendo 40%. Como que esses 10% ficou a mais? Como é que foi isso? Ninguém falou que estava recebendo errado, ou ninguém falou que tipo estava recebendo a mais, foi enrolando, foi passando o tempo. Aí o que nós estamos fazendo agora? Não vão fazer as meninas, já que já está recebendo, não vai ter um impacto financeiro para nós, porque nós já estamos contando com essa folha, inclusive, né, vamos dizer assim, de forma oficial, já que nós não vamos ter esse impacto, mantém os 40%, só que aqui na lei está 30%. O que a Cidinha propôs, e os meninos que estão na comissão, se eu estiver mentindo, vocês puderem me desmentir, né? Vamos pedir para a Cidinha, que faz parte da comissão, fazer uma emenda no projeto, garantindo os 40%, para que vocês não fiquem fora da lei. Né? Quer dizer, as instituições menores estão ganhando vice-diretor. Então, quer dizer, nós estamos avançando em algumas situações para que a gente consiga, inclusive, porque o que foi me solicitado num primeiro momento era que não tivesse o vice-diretor. E eu vou confessar aqui, eu não vou falar a pessoa, tá? Mas uma pessoa me mandou mensagem e disse assim para mim, assim, ó, prefeito, eu estou acompanhando o processo, fica atento nessa situação. Quando eu fui falar com o Lucas, eu já estava com uma formação na cabeça bem definida, no sentido do tipo assim, vamos lá, vocês que são diretores de instituições pequenas, vamos colocar assim, se vocês saem de férias, juridicamente, o coordenador pode responder pela instituição? Juridicamente, pode ou não? Não pode. Coordenador não.
Quem que pode responder pela instituição de vocês na falta de vocês? O vice-diretor. Se eu faltar da prefeitura e ficar 15 dias afastados, mais de 15 dias, quem que responde pela prefeitura? O presidente da Câmara ou o vice-prefeito? O vice-prefeito. Então, ou seja, não, vamos criar a figura do vice para que a gente tenha até segurança para as meninas tirar férias, no sentido da gente conseguir dar uma resposta, inclusive jurídica, de se acontecer alguma coisa na falta delas. Quando eu falo falta, é nas férias. Porque o que não falta para nós, professores e diretores e coordenadores, vocês são testemunhas disso, que é que quando a gente tira férias, na verdade a gente não tira férias. Porque o telefone fica tocando o tempo todo, está acontecendo isso aqui na escola, está não sei o que disso aqui da escola. O que nós queremos fazer? É criar a figura do vice, para que o vice responda e a diretora tire férias. Depois a diretora responde e o vice tira férias dele. Né? Então, assim, as instituições menores também, a gente então poderia regredir de não ter vice. E aí? Não, eu sei, você já fica 12 horas, 14 horas. Ok, eu concordo com você. O que eu estou te dizendo é, qual é o ganho para vocês hoje de instituições menores ter um vice? É positivo ou é negativo? Real, positivo. Não vai ser positivo se você for uma diretora que traz só para você e não faz a participação do vice na demanda, que eu acredito que não é assim que vocês trabalham. Então, por isso que nós avançamos. Agora, num primeiro momento, a gente teria o quê? A coordenação. Não, vamos criar a figura do vice. Então, por isso que a gente, inclusive, estamos até colocando em lei para garantir para vocês, porque vocês mesmos foram testemunhas agora. Eu estou perguntando para vocês de forma oficial agora como gestor e que eu nunca fiz essa pergunta. Quem que autorizou o pagamento de vocês de 10% que está rodando há mais de 10 anos? Você entendeu? Com licença, o Marcelo, no plano atual não existe esse 30%. 30% é para a escola que tem de 100 a 200 alunos e um turno só. Atualmente é só o caso do Morro Vermelho. E por que recebe 40? Até então, de 100 a 200 alunos, para 2 turnos, já recebe-se 40%. Esse assunto era um assunto já encerrado, né? Não, então, mas pensa comigo. Então, não é encerrado porque foi uma pergunta de vocês. Não passou de 30 para 40, sempre foi 40. Não, eu sei que sempre foi 40, ok. Mas onde que está garantido que vocês, instituições menores, podem receber 40? No plano antigo, no plano Na onde? Vocês não têm a cota de alunos? A tabela. A cota de vocês não atingem ela? Como é que vocês conseguem? Atinge. De 100 a 200 alunos, atualmente, recebe-se 40%. Não há o que devolver nem as diretoras anteriores. Não, eu sei os dois. É só uma observação. O que eu estou dizendo é assim, o que eu estou colocando é que vocês, e eu vou provar para vocês dentro da lei que vocês estavam recebendo de forma errada. Nós aqui, particularmente, foram 3. Não, eu estou falando das pessoas que tinham que receber 40% acima de X alunos. E para baixo não tinha esse direito. E aí? As instituições que têm menos alunos, em torno de 120, de 100, 120 alunos. Nenhuma instituição tem menos de 100. Então, não se enquadraria em 30%. Aqui no plano antigo, na tabela antiga, o único lugar que é citado 30% é na escola de 100 a 200 alunos que tem um turno. Então, pega o microfone e explica tecnicamente para ela, Lucas. Neide, vou te colocar, tá aqui a cópia, tá, do que está em vigor. Como que era a tipologia? A tipologia da direção, tipologia 1, até 99 alunos, não tem nada relacionado a 2 turnos. Não tem.
Então, não vou citar o nome das instituições, que eu acho que não tem essa necessidade, mas nós sabemos que até hoje mudou alguma coisa com a questão da gente ter aumentado o ensino infantil, a educação infantil 3, sim, que nós passamos por um período que era integral, né? Mas até hoje tem instituição que não tem 100 alunos e recebe já 40%, Neide. Isso aí é só contabilizar. Se você quiser ir na secretaria amanhã eu te passo, ou no final da sessão eu já te passo quais são as instituições, tá? Inclusive, nem a que você está, você vai me perdoar, mas nos anos anteriores tinha 100. Nem sempre, tá? Não havendo mais alguém para falar, eu informo que o projeto de lei é objeto dessa audiência pública, encontra sobre a análise das comissões de Finanças, Justiça, Legislação e Educação e Saúde, para a emissão de pareceres. Então, aqueles depois que o secretário, depois tiver, né, o interesse de estar participando da comissão, né, o próprio prefeito, e que com as comissões combinam com vocês. Em nome da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, agradeço a presença e a colaboração de todos vocês. Uma boa noite, muito obrigado. Está encerrado esta audiência pública.